A paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo, A Última Lamparina. Nesse vídeo nós vamos continuar narrando a história agora do apóstolo Paulo, ou seja, nós vamos falar sobre o início da sua conversão e as principais dificuldades que ele vai ter nesse primeiro momento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, comenta, ativa o sininho, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, após o encontro de Saulo, que agora é Paulo, que teve com Cristo, o que vai acontecer na vida do apóstolo Paulo será o seguinte: Paulo agora vai chegar em Damasco e vai ser recebido por Ananias. Ananias vai ser quem vai batizar o apóstolo Paulo. Isso nós vamos encontrar lá em Atos, capítulo 9, versículo 17 e versículo 18. Também será ali, naquela mesma cidade, que o apóstolo Paulo vai começar sua obra evangelística ou obra evangelizadora. Agora, uma coisa que nós precisamos deixar bem clara é que não tem muitas evidências a respeito do início do ministério do apóstolo Paulo. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Isso você vai encontrar lá em Atos capítulo 20, onde vai ter toda essa narrativa. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Agora, depois que o apóstolo Paulo volta para Damasco, o que vai acontecer é o seguinte: a sua pregação vai causar uma oposição tão grande naquelas pessoas que ele vai ter que fugir daquela cidade, porque aquelas pessoas dali tentavam tirar a sua vida. Essa narrativa você vai encontrar lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33. Tá, mas para onde o apóstolo Paulo vai fugir? Naquela ocasião, o apóstolo Paulo ele vai fugir para Jerusalém, que essa passagem nós vamos encontrar lá em Gálatas capítulo 1, versículo 18. Nesse período ainda não havia se completado nem 3 anos da sua conversão ou do seu ministério. Mas só o que nós precisamos entender é que Paulo ele era um perseguidor. Paulo ele era um perseguidor. Agora, o apóstolo Paulo tenta se juntar aos outros discípulos, porém, eles tinham medo, receio. Ou seja, na mente deles, o apóstolo Paulo estava ali para pegar informações onde eles se escondiam, onde eles se reuniam. Então, o que vai acontecer é que Barnabé agora vai se dispor a apresentá-lo ao líder cristão. Entretanto, seu período em Jerusalém também será muito curto, porque ali novamente tentam tirar a sua vida, ou seja, os judeus tentam tirar a vida do apóstolo Paulo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir o apóstolo Paulo. Essa decisão não foi tomada por eles próprios, mas sim foi confirmada pelo Senhor, ou seja, eles se reuniam em oração e do alto veio a confirmação. Isso, segundo ele vai afirmar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo ele só vai ficar no período de 15 dias com o apóstolo Pedro. Isso vai estar explícito lá em Atos, capítulo 22, versículo 17 até o versículo 21. Só que Paulo ele vai deixar Jerusalém antes mesmo que ele pudesse se encontrar com os demais discípulos, os demais apóstolos, e antes mesmo que ele se tornasse conhecido pessoalmente na Judéia. Porém, como a fama do apóstolo Paulo espalhou-se rapidamente, o povo da Judéia eles não tinham conhecimento presencial do apóstolo Paulo, mas já ouviam se falar a respeito dele. Isso nós vamos encontrar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 23, que diz da seguinte forma: E não era conhecido de vista da igreja da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: Aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes queria destruir. De uma forma bem resumida, assim que se começou o ministério do apóstolo Paulo. Daí para frente nós vamos ver agora. Só que Paulo ele vai ficar 10 anos em silêncio. 10 anos do seu ministério será em silêncio, é o que nós vamos ver no próximo vídeo. O silêncio em Társio e o trabalho em Antioquia. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva, curta, compartilhe, segue nós no Instagram, Mel Que Pureza.
E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Shalom!